Eu chamo aqui o nosso diretor editorial em Brasília, ele tem uma informação de momento e tem relação com a economia. Presidente Lula estuda estender a faixa de isenção do imposto de renda apenas aos que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. É o Daniel Hittner que vai trazer para a gente essa informação sobre essa proposta agora do governo revisitada, né, Daniel? Bem-vindo à nossa programação, uma boa tarde para você, primeira vez que interagimos aqui no ar. Seja muito bem-vindo e traz os detalhes com relação a esse recuo. Obrigado, Carol. Boa tarde para você. Um prazer estrear aqui agora aos fins de semana, em pleno sábado. Trazendo uma informação, Carol, eu conversei agora há pouco com um integrante da equipe econômica e o que está em discussão pelo Ministério da Fazenda, mas também pelo Palácio do Planalto e diretamente pelo presidente Lula, é a elevação da isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Hoje o salário mínimo tem o valor de R$ 1.302 e existe uma possibilidade de que ele seja elevado a partir de 1º de maio para 1.320. A isenção de imposto de renda está colocada hoje até R$ 1.903. A última correção foi em 2015. Então, como você não tem correção da tabela mais do imposto de renda, você começou a achatar muito a cobrança do imposto para quem recebe valores muito baixos, inclusive para quem hoje recebe um salário e meio. O que esse integrante da equipe econômica me informou, no entanto, é que a gente está pensando agora em uma possibilidade um pouco diferente. Normalmente, tradicionalmente, o que acontece é você aplicar um reajuste da tabela do imposto de renda como um todo. Isso vale para as diversas faixas do imposto de renda. Agora, o que está mais em estudo é elevar a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos, portanto, alguma coisa ao redor ali de R$ 2.600, R$ 2.640, mas o restante das remunerações continuaria com a mesma tabela. Então, pegue um caso, por exemplo, só para a gente entender esse raciocínio. Alguém que recebe R$ 10.000. Hoje, essa pessoa não paga nada sobre R$ 1.900, paga alguma coisa sobre o restante do valor, 15%, e depois entra na tabela de 27,5%, que é o máximo da alíquota que é praticada. Para essas pessoas não haveria uma correção da tabela, ela continuaria do mesmo jeito. Só valeria para quem recebe até 2 salários mínimos, então, essa isenção. Por que a Fazenda está pensando nisso, nessa fórmula um pouco diferente da fórmula tradicional? Para aliviar um pouco o impacto fiscal da medida. A gente não tem uma folga no orçamento para trabalhar com elevação do imposto de renda, mas era uma promessa de campanha do presidente Lula. Inclusive, ele voltou a falar isso na primeira semana de governo, em um encontro que ele teve no Palácio do Planalto com as centrais sindicais. Voltou a acenar com isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é inviável de fazer hoje, com o orçamento que o Brasil tem hoje. Mas elevar para 2 salários mínimos, só para quem ganha 2 salários mínimos, teria ali um impacto estimado pela equipe econômica entre 3 bilhões e 5 bilhões de reais. Certamente um impacto menor do que você corrigir a tabela, a isenção para todo mundo. Ô Daniel, continua com a gente, já que está no sábado, trabalhando aqui, estreando aos sábados conosco, já trazendo informação, para também conversar com a Zeina Latif, também trazer seus questionamentos. Zeina, com base nessa informação que o Daniel traz para a gente, essa fórmula apresentada, ele diz que os integrantes ali destacam que essa fórmula alivia o impacto fiscal da medida. Provoca um alívio? Essa seria uma fórmula interessante, ô Zeina? É interessante ver esse caminho, né? Porque ele colocou bem, primeiro era 5 mil, e essa tabela que impactava todo mundo, agora 2 mil, limitando para este grupo que recebe, na verdade, até 2 salários mínimos. Sim, eu acho adequado, né? Naquele modelo, naquela proposta anterior, inclusive tem proposta tramitando no Congresso, primeiro um custo fiscal muito elevado e tem que sempre que lembrar quem que vai pagar, né? E significaria aumentar a carga tributária
que não é algo que você pode fazer rapidamente, porque tem que respeitar o calendário, quarentena, enfim. Mas o ponto é que, além do impacto fiscal, é interessante citar aqui o trabalho da professora Rosane Cerqueira, que naquele modelo dos 5 mil e fazendo o ajuste completo da tabela, no final, você não estava, fazendo todos os cálculos aqui, não estava exatamente contribuindo para reduzir a desigualdade do país, apesar do imposto ficar mais progressivo, porque, na verdade, quem está ali nesse grupo, somos um país pobre, está no grupo de 10% a 20% das pessoas mais ricas. Então, se aumenta a progressividade da tabela, mas segundo os cálculos da professora, isso, na verdade, piorava a distribuição de renda. Então, por todos esses aspectos, né, de fazer uma coisa mais focalizada em um grupo, limitando o custo fiscal, me parece uma saída mais adequada. Acho mais adequado, a gente entende, claro, tem uma pressão muito grande para a entrega de promessas de campanha. Agora, uma última observação em relação a isso, assim, acho que é muito importante ter muito clareza, né, do impacto dessas medidas. É muito importante que decisões de política econômica sejam calcadas em estudos, em evidências, não pode ser só por conta da pressão política. Então, reforço a necessidade da gente ter mais clareza da agenda econômica. E num contexto que o que se observa, muitos especialistas colocam isso, é que apesar da gente achar muito injustas as regras do imposto de renda, né? Na verdade, esse limite de isenção é considerado até baixo no Brasil, até alto no Brasil comparativamente à experiência internacional. Então, não é que a gente está sendo tão duro assim, porque na experiência internacional o quadro é mais apertado, vamos dizer assim. Então, só reforçando a necessidade da gente ter clareza desses estudos para que as tomadas de decisão tenham fundamentação técnica. Daniel, por favor, sua pergunta para a Zeina Latifi. Zeina, obrigado pela participação. Eu tenho uma pergunta para você sobre metas de inflação. O Banco Central está com uma taxa de juros de 13,75, trabalhando para trazer os níveis atuais de inflação para a meta que está em 3,5, 3,25 agora, né? E com uma perspectiva de baixar para 3. Eu entendo que se por um lado você tem uma inflação baixa e a perspectiva real de baixar a inflação, por outro lado, isso exige uma política monetária mais dura, você ter juros mais altos para trazer essa inflação para a meta. Você acha que seria adequado revisar essa meta para um nível um pouquinho maior, como tem alegado o presidente Lula, na faixa de 4, 4,5, ou você acha que produziria o efeito contrário, o efeito oposto, de, ao ser um pouco mais flexível com a meta, mandar uma sinalização errada para o mercado e aí as próprias expectativas vão subindo junto. No final das contas, a gente não tem nem juros mais baixos, nem inflação mais baixa. Uhum. Você sabe que essas coisas nunca têm o certo e o errado, que tem uma relação de custo-benefício das decisões, né? A minha avaliação é que essa é uma decisão com custo-benefício ruim. Né? A gente tem tido, assim, acho que seria injusto criticar o Banco Central de ser extremamente ortodoxo no cumprimento da meta. Pelo contrário, nós temos observado a inflação acima da meta. O Banco Central elevou os juros, mas não é que foi um choque de juros, não é que foi uma carga de juros muito além do que era necessário para forçar a inflação a convergir rapidamente para a meta. Não é isso. A gente vê uma gestão da política monetária bastante zelosa por esse aspecto. A inflação tem ficado acima da meta, acima, inclusive, do intervalo superior. Então, eu acho que tomar essa decisão, quer dizer, a gente pode até discutir será que não foi ambicioso demais em reduzir a meta de inflação, né, que deve ir para 3%? Será? Pode ser, mas o custo de elevar a meta no atual contexto, com tantas incertezas em relação ao ambiente fiscal ou à política fiscal, muito provavelmente a gente vai acabar colhendo aumento das expectativas inflacionárias e não fica parada essa variável, o que significa, portanto, que não tem alívio algum vindo do ponto de vista dos juros, pelo contrário. Então, eu acho que
possivelmente, provavelmente, é uma medida contraproducente. Acho que é melhor deixar como está. Acho que o Banco Central tem tido bom senso na gestão da política monetária, evitou um quadro ali de juros de fato excessivos em relação à realidade, né? Nossa, porque afinal a nossa inflação também ficou muito elevada. Agora, se caminharmos para um cenário, por exemplo, em que sei lá, o Fed ou bancos centrais lá fora começam a aumentar a meta de inflação, o que significa consolidar inflação mais alta no mundo, aí acho que essa é uma discussão que poderia ser feita no Brasil, mas não no atual contexto. Eu realmente acho que a tendência é ser contraproducente, né? Acho que seria melhor deixar como está, né? E seguir, deixar o Banco Central seguir o seu trabalho. E o que permitiria efetivamente ao Banco Central iniciar um processo de redução das taxas de juros? Olha, o Banco Central ele está sempre, quer dizer, veja, não tem uma regra, uma receita de bolo, não tem algo, não é mecânico, porque se fosse mecânico nem precisaria ter Copom, né? Você põe ali um robô para analisar as condições e tomar a decisão. Tem a arte, né, da política monetária. Algumas variáveis, elas são chave. Por exemplo, e acho que essa talvez seja uma variável central, é o próprio comportamento das expectativas inflacionárias, que lamentavelmente estão acima da meta. Mas é claro que tem um olhar na atividade econômica. A gente viu momentos em que a atividade econômica estava num quadro de fraqueza, e isso gerou, né, correções de rumo do Banco Central. Então, é um conjunto amplo de variáveis. Agora, sem dúvida, seria muito importante, desculpe estar repetindo isso, mas essa clareza em relação ao que é a agenda econômica, o que é a agenda fiscal, para ancorar mais as expectativas e dar mais tranquilidade para o Banco Central cortar juros. O Banco Central, quando está olhando, quando está tomando a sua decisão, administrando a taxa de juros, vai olhar esses indicadores como esses que eu citei, mas sem dúvida fazer aquilo que os economistas chamam do balanço de riscos. O risco é para uma inflação mais teimosa ou de uma inflação que pode surpreender e ceder rapidamente. Hoje, o risco está mais para uma inflação teimosa. E esse balanço de riscos é que o Banco Central precisa ter tranquilidade e, no caso, obviamente, reafirmar o compromisso com a disciplina fiscal. Que, né, a gente enxerga ali no ministro da Fazenda, Haddad, na ministra do Planejamento, Simone Tebet, mas a gente sente, assim, falta o presidente Lula dar o tom, porque nós sabemos que essa agenda de ajuste fiscal, o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, não pode ser só de ministro, tem que ser do presidente da República. Acho que essa lição precisa ser, né, já está aprendida. A gente já viu governos passados, governo Dilma com Joaquim Levy, o próprio Bolsonaro e Paulo Guedes, o quanto apenas ter um ministro que tem esse compromisso não é suficiente. É necessário o presidente da República. Zeina, a Basília Rodrigues, nossa analista, também tem uma pergunta para você. Por favor, Basília. Obrigada, Carol. Pois é, se não tiver o apoio do Congresso, nada anda, né? De boas ideias, o mundo está cheio. Se não tiver o número de votos ali no Congresso, a coisa não vai para frente. Então, é muito interessante esse seu ponto dessa sinergia que é necessária entre presidente e ministro, né? Tem que ter uma iniciativa política mesmo, não basta só ter as caixinhas de boas ideias. A minha pergunta, Zeina, antes de mais nada, agradecer a sua participação, como sempre aqui conosco aqui na CNN Brasil. Eu queria explorar um pouco mais este dado, né, essa informação que traz o meu colega Daniel Rittner sobre a possibilidade do governo isentar do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos. Isso aí corresponde a metade da promessa de campanha, porque a promessa de campanha eram R$5.000. Então, metade disso aí, chegando a 2.600, né, praticamente metade da promessa estaria cumprida. Mas ainda assim, se o governo for para frente com essa proposta e isso passar no Congresso, vai ser algo que há muito tempo é pedido, vai estar tirando do campo das ideias, né, transformando em fato uma medida que pode melhorar a vida, principalmente ali da classe média, enfim, que não quer mais pagar imposto de renda. Então, 2.600 já é alguma coisa, né? São R$700 a mais do que é hoje. Essa isenção hoje é de R$1.900.
Então, eu quero puxar pelo lado positivo, né? Não é a promessa completa, mas pelo menos alguma coisa poderá sair se de fato o governo concretizar essa proposta. Minha pergunta, o quanto isso pode atrapalhar ou ser misturado na discussão da reforma tributária, que é uma proposta mais ampla e que, com certeza, alguns parlamentares vão tentar colocar nas discussões da reforma em si, do aperfeiçoamento da carga tributária, também esta proposta que parece mais formatada de isenção do imposto de renda? Bom, o que a gente tem observado, né, o ministro da Fazenda, ele falou que vão ser 2 etapas, né? Seria no primeiro semestre a reforma do IVA, que aí não tem relação, que no caso são impostos sobre o consumo, não tem relação com o imposto de renda, e obviamente depois, numa segunda etapa, segundo semestre, enfim, aí sim mexer com o imposto de renda, daí entra a questão da tributação, por exemplo, de dividendos, aí é uma outra categoria de reforma. Então, claro, para a proposta do IVA, que é imposto sobre consumo, não são temas correlatos, eu digo na economia, na política pode até ser, mas na economia não. Mas acho que não contaminaria, eu acho que meu palpite é que não contaminaria. A reforma do IVA, de criação do IVA, ela mexe com outro grupo, quer dizer, está falando de parcela do setor produtivo que ainda tem uma preocupação com o aumento da carga tributária, tem questão de Zona Franca de Manaus, tem preocupação de municípios, é outra ordem aqui de, vamos dizer assim, de dificuldade política. Aí sim, claro, uma vez aprovada essa reforma, caminharia para uma segunda etapa na discussão do imposto de renda, e aqui esse debate ele precisa ser aprofundado. Quer dizer, se por um lado a reforma do IVA tem um debate muito mais maduro, com diagnósticos muito mais claros, a reforma do imposto de renda ainda não. Né? Então, por exemplo, só para citar rapidamente essa questão da tributação do dividendo, a preocupação de não acabar tributando em demasia aquelas empresas que estão no lucro real, não no lucro presumido. Tem a questão do tratamento do Simples, que em princípio ficaria fora. Mas, enfim, tem outros temas aqui. E aí sim, né, pode ser que a gente tenha essa discussão de ampliar essa isenção do imposto de renda. Mas, de novo, eu não vejo esse debate suficientemente maduro. Como eu já havia colocado, a isenção naquele projeto que já, inclusive, está tramitando no Congresso, são 2 projetos nessa linha, para os 5 mil, um impacto fiscal muito forte. Então, realmente, a gente sempre tem que lembrar que, de alguma forma, isso vai ter que ser compensado, porque senão, como você falou, tem uma boa notícia, que é a isenção, né, para essa camada da população, mas por outro vai levar junto na carteira o aumento da inflação, né? Então tem que tomar muito cuidado, essas coisas são vasos comunicantes, então essa generosidade, entre aspas, ela pode ir embora se a inflação subir, porque você teve um impacto fiscal muito elevado, né? Então, enfim, acho que é um pouco esse o caminho. Zeina, aproveitando o ponto que a Basília traz, que é a reforma tributária, a ministra Simone Tebet, ela chegou a dizer que a reforma nunca esteve tão madura quanto está agora. A gente vê uma série de mobilizações no Congresso, Arthur Lira sinalizando de forma positiva, Rodrigo Pacheco também. Reforma tributária que nunca avançou. O ministro Haddad fala, olha, nesse semestre a gente vai ter um avanço, ela deve passar no Congresso. Tem muito otimismo aí, Zeina? Ou esse fatiamento que você destacava há pouco, que a Basília também falava, facilita a tramitação e a aprovação da reforma? Olha, esse ponto é importante. O paralelo que eu faço em relação o que aconteceu com a reforma da Previdência lá atrás, né? O presidente Temer não conseguiu aprovar, aí toda a discussão na época, quando se iniciou o governo Bolsonaro, era o seguinte, olha, alguma reforma da Previdência vem. Porque teve, de fato, um amadurecimento do debate e a classe política, a sociedade já compreendeu que essa é uma reforma necessária. E aí o debate era muito para saber, tá bom, vem a reforma da Previdência, mas o que exatamente? Quão ambiciosa ela vai ser? Qual o impacto fiscal? O desenho de idade mínima vai ser suficiente?
vai incorporar estados e municípios, que no final não foi incorporado, mas era muito mais assim, olha, vai ter, mas a gente não sabe exatamente o quê. Eu acho que esse paralelo, ele vale agora. Eu acho que é um tema que está muito mais maduro, é de interesse dos estados, os governadores entendem que o ICMS é um imposto obsoleto, que não dá conta das mudanças da estrutura, das mudanças da estrutura produtiva do Brasil. É um imposto que alimenta a guerra fiscal e que no início alguns ganham no final todos perdem. Então, eu acho que tem esse amadurecimento. Mas, obviamente, que tem arestas para serem aparadas, e é para isso que serve a política, mas aí fica a dúvida do qual modelo vai sair. Né? A gente sabe que tem a discussão na Câmara, tem a discussão no Senado, são modelos que são parecidos, mas não exatamente iguais, tem sempre o risco. E aqui, o que a gente tem que monitorar? Se vai ter diferenciação de setores, é muito importante que não abra um leque, alíquotas diferentes para os setores, é muito importante que não tenha esse tipo de desenho. Tem a discussão se vai ser dual, né? Para os impostos federais e depois para os impostos estadual e municipal. Então, enfim, tem os detalhes aqui que a gente não sabe o quão ambiciosa vai ser essa reforma. E, obviamente, esse foco tende a crescer ao longo do tempo. Seria, né, não custa nada colocar, seria importante o presidente Lula também sinalizar com a reforma. Por enquanto está muito no discurso de ministro, mas seria também importante a gente ver o empenho do presidente da República. Zeina Latifi, consultora econômica, nessa conversa conosco aqui na CNN. Mais uma vez, Zeina, muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada também, Daniel Hittner e a Basília Rodrigues, por participarem. Daniel, que traz também informação de momento aqui para a gente. Até já, já.